O projeto de lei do deputado Guilherme Boulos para acabar com os supersalários e privilégios de políticos, juízes e militares começa a ganhar força e foi protocolado pelo parlamentar do PSOL na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira, com o objetivo de conseguir assinaturas para começar a tramitar na casa. O assunto já despertou a atenção da mídia, onde Boulos começa a explicar sobre o trâmite do projeto para se tornar lei. Eu decidi entrar com esse projeto por duas razões. Primeiro, vocês todos acompanharam o que foi o debate nas últimas semanas e segue sendo o debate da PEC do fim da escala 6x1, que a Erika Hilton, minha colega, assumiu e entrou com ela. Semana passada nós conseguimos as assinaturas. E nesse debate eu vi vários deputados, sobretudo da direita e centro-direita, dizendo que não assinariam a PEC da escala 6x1 por uma preocupação com a economia, por uma preocupação com os gastos. E, ao mesmo tempo, a gente tem toda uma pressão que vem, sobretudo, do mercado, da Faria Lima, para que o governo do presidente Lula faça cortes dos gastos envolvendo áreas sociais, pisos de saúde, educação, seguro-desemprego, BPC. Nesse cenário, é importante a gente colocar o debate sobre cortes numa outra esfera, que é o corte de privilégio. Então, se tem uma indignação muito grande de alguns setores quando você fala em reduzir a jornada de trabalho, se tem uma pressão muito grande de outros setores, ou desses mesmos setores, no caso, perdão aqui, que está caindo meu fone, no caso da tentativa de impor uma agenda de ajuste fiscal e corte de gastos, enquanto que já existem estudos que mostram que o país economizaria 5 bilhões de reais ao ano se você cortar privilégios que são ilegais, que são os supersalários, para que as pessoas possam entender, né? Existe constitucionalmente um teto de ganho no serviço público. Esse teto salarial do serviço público é o salário dos ministros do STF, que é 44 mil reais. Então, em tese, nenhum servidor, seja militar, seja do judiciário, seja político, do executivo, do legislativo, Ministério Público, nenhum servidor poderia ganhar acima de 44 mil. Como que, ao longo do tempo, uma elite privilegiada do funcionalismo fez para poder burlar isso? Colocou isso sob a forma de penduricalho, de verba indenizatória, de indenização de férias, de auxílio alimentação, de auxílio moradia, a ponto da gente ter casos gritantes, como particularmente no judiciário, onde no ano passado o CNJ até fez uma cobrança pública, mais de 70% dos juízes e desembargadores dos tribunais de justiça estaduais recebiam entre 100 mil e 500 mil reais por mês. Isso é uma excrescência. Quer dizer, o salário se tornava uma coisa remota, pouco significativa, perto do penduricário. Por isso que eu entrei com esse projeto de lei, para a gente acabar de uma vez por todas com esse privilégio. Boulos destaca que esse corte de privilégios beneficia a melhor distribuição do dinheiro público e espera contar com o apoio dos deputados. Raquel, a gente precisa separar o joio do trigo. Os servidores que recebem super salários acima do teto constitucional é 0,3% dos servidores públicos do Brasil. É uma elite da elite da elite do funcionalismo que tem privilégios. O meu partido e a esquerda nunca defenderam esses privilégios. O que a gente defende é que o servidor público seja bem remunerado, que o serviço público seja valorizado, isso eu sigo defendendo. Aliás, você cortar os privilégios dessa elite da elite significa, inclusive, ter melhores condições de ter mais investimento na educação, de pagar melhor professores, de pagar melhor enfermeiras, médicos, os servidores públicos que estão na ponta. Então, uma coisa é defender direito dos servidores, um salário, um plano de carreira, uma qualificação permanente, isso eu defendo de maneira indiscutível. Outra coisa é defender privilégios de uma elite dos servidores, que não representa nem 0,5% do conjunto dos servidores brasileiros, e que é injustificável. Eu acho que isso é absolutamente indefensável. Eu espero que a oposição tenha um mínimo de coerência e aprove esse projeto. O Diego tinha perguntado os próximos passos. Eu já estou com um requerimento de urgência, vou buscar até amanhã a assinatura do número de deputados suficientes, porque o líder pode assinar pela bancada. Então, se nós conseguirmos 2 ou 3 bancadas que assinem, eu já tenho as assinaturas necessárias
para pedir para o presidente da Câmara pautar o requerimento de urgência para que o projeto possa ser votado ainda esse ano, sem ter que passar necessariamente pelas comissões. É nesse caminho que eu vou e eu espero ter o apoio de todos os deputados, independente da sua posição partidária e ideológica. Segundo Boulos, o país pode economizar 5 bilhões por ano com o corte dos supersalários. Diego, a estimativa feita já por vários núcleos de pesquisa e que eu uso, inclusive, no meu projeto de lei como referência, existem estudos técnicos nessa direção, apontam que o país poderia economizar 5 bilhões de reais por ano com o corte dos supersalários. Então, essa é a contribuição que eu quero dar para o esforço fiscal do país. Eu acho que o caminho não é a gente atender uma pressão do mercado que vem no sentido de fazer cortes nas áreas sociais, de fazer cortes na carne do trabalhador. Que esse corte seja feito nos privilégios de militares, nos privilégios de promotores, nos privilégios de desembargadores, nos privilégios de políticos, porque tem supersalário também aqui no Legislativo e no Poder Executivo. É isso que nós queremos enfrentar e é isso que eu espero poder fazer com o meu projeto, dialogando com o conjunto da sociedade. Deputado, jornada 6 por 1. Essa é uma bandeira que nasceu com a esquerda, mas a gente sabe que é um Congresso muito conservador. O deputado do PSOL também foi questionado sobre o fim da jornada 6 por 1. Eu conversei com vários ministros, conversei com o próprio presidente Lula. O governo tem apoiado de maneira pública e direta a PEC do fim da escala 6 por 1. Agora, o papel de debate nesse momento é do Legislativo. Então, quem tem que fazer aqui agora a lição de casa somos nós no Congresso Nacional. O líder do governo aqui na Câmara, o Guimarães, esteve junto comigo a semana passada, inclusive ajudando a pegar assinaturas para a PEC. Então, o governo tem apoiado, tem relação com essa pauta. Nós temos um presidente da República que veio do movimento sindical, que veio das lutas operárias, por redução de jornada, por melhores salários. Então, eu não tenho a menor dúvida que não faltará em nenhum momento o apoio do governo. O que a gente precisa agora em relação a 6 por 1? Houve uma pressão muito grande da sociedade, Raquel, a ponto de deputados que têm uma posição que não é de esquerda, longe disso, terem assinado ou pelo menos terem, não imposto qualquer tipo de resistência à PEC da escala 6 por 1. A meta, eu tenho trabalhado junto com a Erika Hilton, que é a protagonista dessa pauta aqui no Congresso, por ser autora da PEC, com o Rick Azevedo, que é do movimento VAT, que puxou o movimento social de assinaturas, quase 3 milhões de assinaturas em relação a isso. Temos trabalhado conjuntamente para seguir ainda, antes do recesso parlamentar, coletando mais apoios, né, para a gente mostrar a viabilidade. Eu acredito que, havendo pressão social, como houve nas últimas semanas, a gente consegue dar o passo seguinte. O passo de conseguir as assinaturas para protocolar a PEC já foi dado e com louvor. Nós conseguimos um número significativamente maior do que os 171 deputados necessários. Agora, o passo seguinte é ter força para pautar na CCJ, garantir a aprovação da CCJ, a instalação da comissão especial para poder ir para a plenária e ter os 308 votos. Eu estou muito otimista, porque eu acho que a pressão social, através das redes sociais e também através da mobilização de rua da sociedade brasileira, colocou isso como um tema incontornável aqui no Congresso Nacional. Diego, o que nós estamos propondo é a 4x3, que, aliás, já foi implementada em vários países do mundo. Você tem, por exemplo, empresas, não foi uma legislação universal, mas empresas nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Japão, a Microsoft é um exemplo disso, que passaram a implementar a jornada 4x3 no pós-pandemia. E o resultado disso foi um aumento considerável de produtividade do trabalho, né? Os trabalhadores mais descansados conseguiram ter maior produtividade no trabalho. Isso, por vezes, compensou o custo maior que as empresas tiveram em ter que contratar mais trabalhadores. O mundo todo está discutindo isso. Agora, quando você coloca uma PEC num Congresso de um tema que é sensível à sociedade, você vai abrir a discussão no Congresso Nacional. É natural que aqui vai se travar um embate com propostas distintas. Um dos temas que, desde o princípio, a gente tem alertado é, inclusive, uma compensação que vai ter que ser incluída na discussão da PEC em relação aos pequenos e médios empresários, comerciantes, empreendedores, que são aqueles que não têm como arcar necessariamente com
com aquele custo. Então, você precisa ter uma equação para que o negócio não feche. Por exemplo, eu estava voltando de Brasília semana passada. Aí fui tomar um café ali perto do aeroporto de Congonhas, retornando. E o dono do café chegou para mim, foi o tema da semana, chegou e falou: Boulos, eu vi que você está defendendo o fim da 6x1, a escala 4x3, mas eu tenho aqui 8 funcionários, eu não tenho condição de bancar. Eu falei: bom, então a nossa proposta é justamente ter algum tipo de compensação para este pequeno, para que ele possa, seja com algum grau de desoneração fiscal, que garanta o equilíbrio em que a gente consiga compatibilizar a manutenção desse posto de trabalho e também uma condição melhor de bem-estar para os trabalhadores. Deputado, queria ouvir a opinião do senhor sobre a PEC da anistia. Boulos diz que é preciso vigilância para sepultar de vez o projeto de anistia no Congresso Nacional. Lamentavelmente, a extrema-direita no nosso país, ela tenta a todo momento impor pautas, mesmo depois de situações absurdas como essa. Por isso, ter vigilância para poder sepultar de uma vez por todas a tentativa de anistia é essencial, é um dever nosso aqui. Logicamente que o movimento que eles estavam costurando a partir da CCJ aqui da Câmara se enfraqueceu muito depois do atentado terrorista que ocorreu em frente ao Supremo Tribunal Federal por um bolsonarista, né, que, segundo a sua própria ex-esposa, tinha como objetivo matar o ministro Alexandre de Moraes. Agora, naturalmente, a disfarçatez e o cinismo de alguns deputados bolsonaristas não tem limite. Então, eu não descarto que queiram ainda, mesmo após essa situação, colocar o debate da anistia novamente, e por isso nós temos que estar vigilantes para não permitir nenhum tipo de anistia. Nem a anistia aos criminosos golpistas do 8 de janeiro, nem a anistia ao Jair Bolsonaro, que é o movimento que eles têm tentado construir mirando as eleições de 2026. Eles vão encontrar uma dura resistência aqui no Congresso Nacional, e eu acredito que não só da esquerda, viu, Raquel? Eu acho que há setores também do próprio centro aqui no Congresso que, em algumas pautas, se somam com a direita, com a extrema-direita, com o bolsonarismo, que não embarcam nesse projeto da anistia. Uma última pergunta aqui para o senhor deputado. Saiu uma reportagem agora no UOL, até vou pedir para a nossa equipe plugar aqui a reportagem na tela, se ela já estiver aberta, que diz respeito àquela investigação lá do que aconteceu no processo eleitoral. O Ministério Público diz que não cabe ao TSE julgar a ação de Boulos contra Tarcísio. O vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa deu um parecer contrário à queixa-crime apresentada pelo senhor contra o governador Tarcísio de Freitas. O Ministério Público diz que o foro é o STJ, então encaminhou o parecer ao TSE. Agora cabe ao relator da ação, ministro Cássio Nunes Marques, decidir como encaminhar o caso. O queixa-crime foi apresentado ao TSE no dia 27 de outubro, todo mundo lembra, né, quando o governador associou o deputado, então candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, ao PCC, uma entrevista à imprensa no dia da votação do segundo turno, quando o Boulos era candidato, né? Ricardo Nunes estava ao lado de Tarcísio e era o apoiado pelo governador, o adversário de Boulos, que faz acusações de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. A campanha de Boulos também entrou com uma ação na Justiça Eleitoral de São Paulo contra a campanha de Ricardo Nunes. Estou aqui com um trecho da decisão em que o vice-procurador eleitoral disse que, no caso em questão, imputa-se suposta prática de delito eleitoral por governador de estado, resultando no contexto a incompetência desse TSE para o processamento e julgamento. Quando o governador constrói durante a entrevista que essa ação é contra o crime organizado na política e correlaciona tais acusações que teriam o condão de influir na candidatura de Guilherme Boulos, pratica ato sabidamente ilícito. É um trecho da queixa-crime que o senhor apresentou. Como é que o senhor vê, né, nessa decisão? Me parece que é algo processual, mas não sei se o senhor concorda, vai tomar alguma atitude? Veja só, Diego, eu fico só imaginando se no dia da eleição, no dia 27 de outubro, a entrevista tivesse sido do presidente Lula ao lado do diretor-geral da Polícia Federal, dizendo que o meu adversário estava relacionado ao crime organizado ou qualquer outra coisa. Fique imaginando
que tipo de comoção teria tido no país. Sim, o crime eleitoral cometido pelo Tarcísio foi grave. Eu não tomei conhecimento ainda do posicionamento do MP, estou tomando agora, assim como vocês. Logicamente, eu preciso saber se for algo estritamente processual, de procedimento, eu vou ter que consultar meu advogado. Agora, o que nós não podemos permitir é impunidade. Foi algo extremamente grave que abre um precedente se ficar impune. O governador do estado mais importante do país vai no dia da eleição ao lado do seu candidato e acusa de maneira irresponsável o adversário desse candidato de relação com crime organizado, usando de supostas, e no caso falsas, mentirosas, informações que viriam das forças de segurança que ele controla. Gente, é um nível de absurdo que, se isso não for crime eleitoral, pega a legislação eleitoral inteira e joga no lixo. Porque esse é o crime eleitoral mais gritante que tem. Agora, qual é o órgão que é competente para fazer o julgamento deste crime eleitoral? Se é o TSE, se é o STJ, eu não sou jurista e não li a decisão para poder ter a clareza. Agora, o que não pode, e isso nós não vamos abrir mão, eu não vou em nenhum momento desistir de levar essa ação até as últimas consequências, o que não pode, inclusive olhando disputas futuras e precedentes graves para a democracia brasileira, é isso ficar impune e o governador Tarcísio sair sorrindo, né, de braços dados com Ricardo Nunes, depois de terem cometido conjuntamente um crime eleitoral dessa dimensão no dia do segundo turno.